Canal A Resposta é Simples apresenta os 10 piores ditadores da história. 10º lugar, Saddam Hussein. Saddam Hussein mandou matar cerca de 200 mil curdos na tentativa de resolver os problemas que tinha contra aquele povo. Chegou mesmo a usar armas químicas contra eles. A tortura era usual no seu regime, e quem se manifestasse contra suas opiniões era mandado para os campos de tortura, na qual na maioria das vezes terminava com a morte do opositor. Foi o único ditador dessa lista a ser julgado e condenado por crimes contra o seu povo e a humanidade. 9º lugar, Muammar al-Gaddafi. Muammar al-Gaddafi. Ele tomou posse em 1969 e começou seu reinado de terror, condenando a morte de todos que fossem de algum partido político. Ou seja, ele não gostava de pessoas que eram de partido político. Os líderes desses partidos políticos desapareceram e nunca mais foram encontrados. Professores e estudantes eram mortos enforcados publicamente, e os descendentes líbios que viviam fora do país eram condenados à morte. Ele encorajava e apoiava aqueles que lutavam contra os países do Ocidente. E os soldados eram drogados com estimulantes sexuais para violentar mulheres. 8º lugar, Omar al-Bashir. Oitava posição, temos Omar al-Bashir. O Sudão é o maior país africano e está mergulhado numa guerra civil há mais de 20 anos. Nessa guerra civil, mais de 2 milhões de pessoas perderam suas vidas e mais de 4 milhões de pessoas perderam suas casas e seus bens. Omar al-Bashir chegou ao poder depois de um golpe de Estado e suspendeu a Constituição, a legislatura e baniu partidos políticos e sindicatos. Insiste que o país deve ser governado segundo a lei muçulmana, incluindo o sul, que a maioria do povo é cristão. Costuma albergar terroristas para depois os trair. Em 1996 entregou o assassino Carlos o Chacal aos franceses em troca de ajuda financeira e tentou vender Osama Bin Laden aos Estados Unidos. 7º lugar, Pol Pot. Se inspirou em mãos de Dong Pol Pot na tentativa de construir uma sociedade agrária, expulsou os estrangeiros do Camboja e empurrou muita gente para o campo como mão de obra. Durante os 4 anos de regime, Pol Pot foi responsável pela morte de mais de 2 milhões de pessoas. Médicos, advogados, homens de negócio e a comunidade instruída em geral foi alvo de suas ações de homicídio. Foi forçado a fugir quando o Vietnã invadiu o Camboja e morreu em 1998, antes de ser levado adiante do Tribunal Internacional. 6º lugar, Benito Mussolini. Após assumir o poder da Itália em 1922, Mussolini acabou com a democracia, querendo implantar o Império Romano em pleno século XX. Para expandir o seu império, ele queria tomar outros países e até outros continentes como a África, porém muitas das suas tentativas fracassaram, fazendo assim muitas mortes. Estima-se que cerca de 2,5 a 2 milhões de pessoas foram mortas pelo regime de Mussolini. 5º lugar, Robert Mugabe. Na quinta posição temos Robert Mugabe. Instituiu-se como 10 vezes pior que Hitler e encontra-se no comando do Zimbábue, com punho de ferro desde 1980. As suas políticas de governação mergulharam o seu povo num abismo social. Usou a fome como arma e a esperança média de vida é das mais baixas do mundo. É responsável por mais de 5 milhões de mortes durante as 3 décadas à frente do país. Outro fato impressionante é a inflação em que o país se encontra. Em 2009 foi introduzida uma nota de 50 bilhões de dólares naquele país. 4º lugar, Kim Sung. Kim Il-sung. Antes do atual diretor norte-coreano Kim Jong-il, era o seu pai que estava no poder. O argumento mais usado por Kim Il-sung era que os Estados Unidos espalhavam doenças pelo povo, e esse foi o argumento para fechar a Coreia do Norte ao resto do mundo. Durante sua permanência no poder, prisões foram criadas por todo o país de modo
a controlar o crescente número de pessoas que se manifestavam contra suas políticas. Foi o responsável por mais de 1,5 milhão de mortes. Terceiro lugar, Adolf Hitler. Todo mundo faz uma cara feia quando escuta sobre Adolf Hitler. Nas escolas, por exemplo, o que se ensina às crianças é que o líder político foi o maior assassino da história, exterminando 30 milhões de pessoas durante a expansão do seu regime nazista. Todo mundo pensa que o Hitler foi o cara que mais matou em sua ditadura, mas ele ainda acaba ficando em terceiro lugar. Segundo lugar, Joseph Stalin. Em segundo lugar temos Joseph Stalin. Stalin, que significa Homem de Ferro, foi líder da União Soviética entre 1920 e 1953 e responsável pela implantação do regime socialista no país. Ele comandou o ataque e a morte de cerca de 40 milhões de pessoas em nome do Partido Comunista durante sua tentativa de expansão da União Soviética. Todos aqueles que Stalin considerava seus inimigos ou que não estavam do seu lado eram mortos. Na tentativa de acompanhar o desenvolvimento de outros países, Stalin implementou um programa de 5 anos que viria a tornar-se fatal para 14 milhões de agricultores da antiga União Soviética. Primeiro lugar, Mao Zedong. Mao Zedong. Esse foi o líder do Partido Comunista Chinês, de 1931 a 1959. Entre execuções, assassinatos e desastres resultantes de sua política econômica, ele foi o responsável pela morte de mais de 60 milhões de pessoas, e com certeza é o grande vencedor no quesito crueldade. Mesmo matando todo esse tanto de pessoas, a população chinesa acredita que ele fez mais coisa boa do que coisas ruins para esse povo. E é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostou muito, compartilhe com seus amigos. E é isso, galera. Falou!